Hey there, students. Good morning. How are you? How are you feeling? Hope you are okay and taking care of yourselves and your families, né? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a gente vai iniciar um novo conceito e como ele é um dos tempos verbais perfeitos da língua inglesa, né? Eu decidi já fazer um vídeo para fazer a explicação deste tempo verbal, para que fique uma forma mais completa, né? Que vocês consigam acompanhar melhor e acredito que o vídeo fique mais claro, né? Poder ouvir a professora, poder pausar, voltar, ouvir de novo. Então, por isso eu optei por fazer desta forma, utilizar essa mídia na aula de hoje, tá? Então, a gente vai falar sobre o Past Perfect, que é o passado perfeito na língua inglesa, tá? O que a gente vai falar aqui? Ele traz primeiro algumas situações na qual a gente utilizaria o Past Perfect, só para a gente entender primeiro, né, em que situação eu vou usar esse tempo verbal. Então, começa ali com When I was born, when is your birthday, né? Quando eu nasci, quando é o seu aniversário. Por quê? Faz perguntas em relação a objetos, enfim, a ferramentas, se já existia ou não quando você nasceu. Então a gente tem ali, Had internet been invented when you were born? A internet já tinha sido inventada quando você nasceu? Por quê? Geralmente quando a gente vai usar o passado perfeito, a gente vai ter duas ou mais ações no passado, tá? E o que vai determinar se eu vou utilizar ele ou não vai ser a sequência dessas ações, o que aconteceu primeiro e o que aconteceu depois, tá? Então, se eu tenho a seguinte frase, I had been born when the internet was invented, tá? Eu disse que eu já tinha nascido quando a internet foi inventada, tá? Tô dando um exemplo. Então, tenho duas ações no passado, ok? Na primeira ação que aconteceu, eu utilizei o Past Perfect. Na segunda ação, eu utilizei o Past Simple, o Simple Past, o passado simples, tá? Então, o Past Perfect, ele sempre vai ser uma ação no passado que aconteceu antes de outras, tá? Digamos assim, Pedro se mudou para Capão da Canoa e conheceu a Maria, certo? O fato dele ter se mudado aconteceu antes, né? E depois ele conheceu a Maria. Isso que vem primeiro, eu utilizo o Past Perfect na estrutura. E o que aconteceu depois, eu utilizo o passado simples. E por aí vai. Mesmo que eu tivesse mais de uma ação depois, tivesse fato que ele se mudou e depois aconteceram, sei lá, 3 ou 4 coisas, na primeira eu utilizaria o Past Perfect e nas outras o passado simples, tá? Então, este tempo verbal a gente vai usar ele num momento em que tiver ocorrido algo no passado, uma ação, um evento, enfim, no passado, e tiver sido seguido de outras ações, de outros eventos no passado, tá? Então, a gente tem ali como uma introdução para vocês, né, algumas perguntas. Had internet been invented when you were born? Had the iPod been invented when you were born? It's for you to think about it, okay? Think about it. Had cell phones been invented when you were born? Had the Xbox been invented when you were born? Had PlayStation been invented when you were born? Had the iPhone been invented when you were born? Had the Nintendo Wii been invented when you were born? What tense do we use, né? Então, qual tempo verbal nós utilizamos? Past Perfect Tense. Passado perfeito, tempo verbal passado perfeito, né? Então, como eu expliquei para vocês, olha aqui, a gente tem uma linha do tempo, né, para ilustrar o que foi falado, e eu tenho aqui 3 eventos, 3 ações, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Eu vim morar em Capão da Canoa, eu comecei a trabalhar no Domes e agora eu estou dando aulas online, olha só.
Então, a primeira ação, eu vou utilizar o past perfect, certo? Que foi a primeira coisa que aconteceu nessa sequência de eventos que estão interligadas. Então, nesta primeira ação, eu me mudei para Capão da Canoa, eu vou usar a estrutura do past perfect, que é sujeito mais o had, sempre o had, porque é passado, né? Mais o verbo da frase no particípio, passado particípio, tá? Que é o quê? Aquela terceira coluna lá dos verbos que a gente utiliza nos tempos perfeitos, né? Se o verbo é regular, ele fica com ed. Se o verbo é irregular, ele vai mudar, né? Ok? Então ficaria I had moved to Capão da Canoa. Then I started to work at Dom's. Aí eu usei o passado simples. Now I am teaching online classes, né? Então eu utilizei os 3 tempos verbais. Porém, se eu me refiro só a ações do passado, vai ficar past perfect e simple past, tá? Lembrando que essa estrutura, então, ela vai se repetir, né? Se eu tiver uma negação, eu vou acrescentar o not ali no had, né? Subject plus had plus not plus past participle. E se eu tiver uma interrogação, o had vai vir na frente, tá? Então, eu tenho had na frente do sujeito, depois o verbo no particípio, ok? Sempre mantém a mesma estrutura. E o had, ele se mantém para qualquer sujeito, para qualquer pronome. Então, a gente não vai ter diferença aqui. Não existe has, tá? Que nem a gente tem lá no present perfect. I had not seen the snow until I went to Forlons, né? Então, eu ainda, né? No português eu diria eu ainda. Eu não tinha visto a neve até eu ir para Forlons. Olha só. O fato da pessoa nunca ter visto a neve aconteceu antes, né? Ela não tinha visto a neve antes dela ir até este local. Então, primeira ação, primeiro evento, past perfect. Segundo evento, simple past. Before I went to school, tá? Então, aqui a gente tem uma prática, tá? Antes de eu ir para a escola. Instructions. Write 4 sentences about things you had never done before you went to school. Example. Before I went to school, I had never played basketball. Before I went to school, I had never had a boyfriend. Então, a gente tem que escrever 4 frases, né, sobre coisas que nunca tínhamos feito até ir para a escola. Como eu tenho a ação ir para a escola, vem a ação aconteceu depois, mas na frase ela vem primeiro. Então, ali está sendo usado o simple past, depois o past perfect, né? Como a gente tem nos exemplos. Antes de eu ir para a escola, eu nunca tinha jogado basquete. Antes de eu ir para a escola, eu nunca tinha tido um namorado. Então, o que vai ficar de prática, né, para a aula de hoje? Já vou deixar aqui explicado para vocês. Eu quero que vocês façam um resumo, e tá lá no planejamento também por escrito, tá? Eu quero que vocês façam um resumo do past perfect, como a gente sempre faz quando aprende um tempo verbal, né? Qual é a sua estrutura, qual é o seu uso e exemplos na forma afirmativa, negativa e interrogativa. E junto eu quero que vocês façam essas 4 frases que o slide pede para vocês, tá? 4 frases sobre coisas que eu nunca tinha feito antes de vir para a escola. Lembrando que a gente vai usar o past perfect nessas estruturas aqui. Aí eu tenho aqui 2 frases, né, que usam o simple past e o past perfect. Look at these 2 sentences. What is the difference in meaning? Então, olhe para essas 2 frases. Qual é a diferença no significado? When I turned on the TV, the program started. When I turned on the TV, the program had started. E aí? A diferença é a seguinte. Na primeira frase a gente tem ali when I turn on TV, the program started. Então, as 2 têm o passado simples, né? Quando eu liguei a TV, o programa começou. Quero dizer, então, aqui que foram ações paralelas. Eu liguei a TV e o programa começou na hora ou em horários próximos, né? Agora, quando eu digo when I turn on the TV, the program had started,
Como eu estou usando o past perfect na segunda parte da frase, significa que ele já tinha acontecido antes. Então, quando eu liguei a TV, o programa já tinha começado, é uma ação que veio antes, né? Por isso a gente está explicando do past perfect. Essa seria a diferença entre as duas frases, para vocês verem como é importante a escolha do tempo verbal que a gente utiliza nas nossas frases, porque muda o sentido, né? Muda a ordem. Então, nós temos ali, choose the correct answer and write in your notebook, tá? Então, nós vamos ter aqui frases que vão ter o simple past e o past perfect, né? Pra gente ler, entender qual é o sentido dela e circular a opção que se encaixa, tá? Temos ali 4 frases, tá? O que a gente vai fazer? Como falei para vocês, vai ter o resumo do tempo verbal, as 4 frases e as respostas deste exercício aqui, ok? Já temos um feito como um exemplo, ó. I offered to cook, but he wasn't hungry because he had eaten a big lunch. Então, eu me ofereci para cozinhar, mas ele não estava com fome porque ele já tinha comido um almoço grande, né? O que acontece? O fato de eu me oferecer para cozinhar aconteceu depois dele ter comido. Então, o offered ficou no past simple, né? Usei o passado simples. E o had eaten lá, past perfect, porque é a ação que aconteceu primeiro, tá, gente? Então, lá no planejamento tá escrito bem direitinho, né? O que vocês têm que fazer na aula de hoje, né? Além de assistir o vídeo, de fazer as anotações, tem alguns exercícios que eu vou colocar lá a data direitinho que vocês têm que me enviar também, tá? Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida em relação à explicação, por favor, não deixem de enviar um e-mail e perguntar, tá? Tô sempre disponível nos horários de aula para responder vocês, ok? Hope you're doing great. Hope you are well at home and safe. See you next class. Bye bye.